Olá, galera. Meu nome é Leonardo Judá, para quem não me conhece. Eu sou morador de São Paulo, sou um curioso desde muito jovem e vim aqui hoje para trocar uma ideia com todo mundo. É uma palestra sobre expansão da consciência. A palestra se chama Desperte. Uma breve abordagem sobre a expansão da consciência. Eu inicio trazendo uma frase que tinha no oráculo de Delfos, né, na construção, que Sócrates costumava dizer também: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É para nos fazer pensar a importância do autoconhecimento, né? A importância da prática diária do autoconhecimento e da autocrítica como ferramenta de evolução, para a gente expandir a nossa mente, sair do ego, que é algo muito pequenininho em relação ao universo, e se integrar a uma ideia maior, a uma ideia sistêmica, a uma ideia do todo. Para essa expansão de consciência ocorrer, ela necessita com que nasça uma criatura dentro de nós questionadora. Então é uma chave tríplice, é uma trindade inicial da gente saber o porquê, o quando e para quem de quase tudo que a gente faz. O porquê são perguntas como: por que eu preciso disso? Por que tal coisa é desse jeito? Por que eu preciso me alimentar com determinadas coisas e evitar outras? Por que eu devo seguir tal tendência? Seja ela musical, da moda, futebol, cinema, seja lá o que for. Por que eu devo aprender tal assunto? Por que eu preciso de determinado cargo? Começar a questionar o porquê das coisas. Por que é assim? Por que é assado? E começar a ir pesquisar por si mesmo o porquê. Além disso, o quando também é uma pergunta importante, porque quando a gente quer aprender, quer estabelecer metas, quer ouvir um discurso de algum político ou alguma entidade com algum tipo de autoridade, a gente também tem que ter um prazo interno, um prazo externo e um prazo interno. O nosso prazo interno é aquela coisa que vai acabar servindo para nos motivar. Quando é uma ideia de prazo para si mesmo e para outras pessoas, para deixar claro e não haver enganos. É uma forma de pressão autoimposta para que nos impulsionemos a agir dentro de uma meta estipulada. Quando? Geralmente a ação deveria ser sempre no agora, se possível, mas quando devemos ter algum prazo, é importante se impor metas de tempo para mantermos uma produtividade saudável. E o para quem? Para quem é uma das coisas mais importantes da vida, saber para quem fazemos as coisas. Primeiro devemos fazer para nós mesmos. Após, devemos sempre levar em consideração a quem aproveita aquilo que estamos fazendo. Se tivermos uma opção, devemos sempre buscar fazer as coisas pelas opções que nos motivam mais. Então, o exemplo que eu dou aqui é o do pai e de uma mãe, que fazem muitas coisas por seus filhos, às vezes indo ao exagero, o que deixa de ser saudável, pois todos precisam aprender a ser independentes. Então, o para quem é aquela ideia de: quando eu vou estudar para compreender algum assunto, para quem que eu estou fazendo isso? Por quê e para quem? E quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? É a ideia de começar a construir conhecimento de base, como se fosse com uma pirâmide. A gente vai criar várias pirâmides de conhecimento em vários assuntos diferentes. Mas primeiro, a gente tem que ter aguçado o nascimento do ser pensante, né, que é o filósofo. Pela definição do dicionário, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, que é movido pela consciência lúcida da ignorância inerente à condição humana. O sentido remonta ao filósofo grego Pitágoras, do século VI a.C., que é citado pelos antigos como o inventor da palavra. Ele também é definido como quem procura formular uma reflexão que organiza, sintetiza, relaciona as metodologias e conhecimentos obtidos pelas diversas ciências que compõem o saber humano. Também é conhecido como quem contempla a natureza, a condição humana, o ser e o pensamento, buscando entendê-los e explicá-los teoricamente. Por extensão, é quem regula a vida à luz de princípios obtidos pelo pensamento racional, especialmente no que se refere à manutenção da tranquilidade e da sensatez sob circunstâncias desfavoráveis. Em sentido figurado, é quem é desligado de preocupações materiais ou é indiferente às convenções sociais. E ainda num que meio pejorativo, ainda tem a parte do
quem é estranho ou exótico, como definição, né? Então, esse ser interno, o filósofo, na verdade, ele é parte da nossa consciência, ele seria já o nosso self, que é a parte mais profunda da nossa consciência, já começando a tomar poder da nossa vida e começando a questionar e descobrir os porquês ela faz o que ela faz, por que ela acredita nas coisas que ela acredita, por que ela segue fazendo coisas que ela foi ensinada e o porquê não novas trilhas, novos desafios, novos caminhos. Esse ser pensante será parte da nossa consciência. E é um processo importante de abertura de expansão da mente, né? Aqui é uma imagem um quadro que, na verdade, o quadro ele é muito maior do que só esse panorama que aparece. Aqui ele está com zoom no quadro. Essa imagem ela traz Platão e Aristóteles, que era discípulo de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Um aponta para o céu, o outro aponta para baixo. O que eles querem dizer com isso? Primeiro eles fazem uma ideia que remete a um dos princípios herméticos do Caibalion, não sei se alguém conhece. Há um livro que chama Tábua Esmeralda, que disse que foi escrito, conta-se que foi escrito por um homem que chama Hermes Trismegisto, mas historiadores e mestres do assunto não sabem definir se com certeza ele existiu, porque ele pode ter sido mais de uma pessoa que foi reunida num personagem e foi contado. Ele escreveu um livro que conta, ele de forma resumida, quais são as leis do universo, como que a gente deveria agir. E uma delas é assim como acima, abaixo, ou assim como abaixo, acima, dizendo que tudo que é no micro é no macro. Então toda pequena lei, às vezes que a gente consegue tirar, que ela vai funcionar sempre, de repente ela também é uma lei universal, ela também vai funcionar em grande escala. Além disso, tem uma parte, um contexto histórico, de conhecimento mesmo, diferença de doutrina, de filosofia mesmo própria. O Platão, ele enxergava o mundo como um espectro de um mundo ideal. O nosso seria, vamos supor, o mundo das sombras. E o mundo ideal, na verdade, o mundo que é tudo perfeito, é o mundo das ideias, o mundo ideal. Então, antes de qualquer coisa existir, o domínio realmente, a sabedoria suprema, ela só vai estar nesse mundo ideal. Então ela é praticamente inatingível na carne, aqui embaixo, onde a gente está, na matéria. Enquanto Aristóteles ele pensava que podia se chegar ao conhecimento supremo pela pragmática, pelo mundo material. São visões diferenciadas. Eu não tenho domínio a fundo ainda dos dois, eu não tive a oportunidade de estudar tanto ainda sobre os dois, mas eu acho bastante interessante para quem tiver curiosidade de começar a querer aprender. Nesse quadro, a gente tem a pirâmide de necessidade de Maslow. O que é interessante? A figura da pirâmide ela é importante porque ela tem uma forma de trindade. Além disso, ela consegue encaixar vários tipos de conhecimento, explicando as coisas em níveis, em degraus. Então aqui a gente vê uma pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Sendo que o primeiro degrau, o degrau mais baixo, seria a ideia de onde os humanos estão mais presos, como é construída a psique da pessoa até ela ter uma autorrealização, começar a ter possibilidade de abertura de consciência mesmo. Quanto mais baixo no degrau a pessoa tiver, mais difícil será dela conseguir essa expansão de consciência. Então a gente vê aqui na base da pirâmide, no último degrau, as necessidades de alimentação, fome, sede, repouso, abrigo, reprodução, entre outras necessidades físicas. Se as pessoas não têm isso ou estão lutando por isso, dificilmente elas vão conseguir expandir para outras coisas. Elas vão estar presas aqui mais nessa parte do ego. Da preocupação consigo mesmo, daquilo que cerca, vai ser tudo muito próximo dela, ela não vai conseguir expandir. O próximo degrau, ele já vai lidar com a segurança física, a segurança no emprego, a proteção de ameaças, segurança da família, segurança dos amigos. Então o indivíduo ele começa a sair de si e começa a olhar para o mundo, começa a se preocupar com como o mundo funciona, como que ele faz, assim, conhece melhor o território para saber como que o território funciona melhor. No terceiro degrau, o degrau social. Ali ele está no campo já da preocupação das amizades, a aceitação
por companheiros, a troca de afeto, de amor. Então você vê, já começa a abrir o coração para o próximo. Já começa a deixar o próximo invadir o nosso espaço pessoal, começar a trocar informação, se conhecer. Isso é um processo importante que já é a abertura do sentimento do amor, né? A gente consegue aceitar as pessoas como elas são, quanto mais apegado ao amor a gente tiver. Quanto mais você se aceitar, quanto mais a gente se aceita, se perdoa, mais a gente consegue aceitar os outros e perdoar os outros. Esse é o terceiro degrau. Então, o quarto degrau é o degrau da estima. É o degrau da autoconfiança, da autoestima, da aprovação social, do respeito pelos demais, do status. Então já é o ser humano que ele já passou pelos outros degraus. Ele já está com as necessidades fisiológicas tranquilas, está se sentindo seguro, tá vendo que as pessoas que são queridas dele estão seguras, ou ele tem uma boa noção de mundo para saber o que está acontecendo. Ele já conhece, ele tem um grupo de amigos que ele conhece, que ele gosta, assim, mas ele conhece a fundo, não é aquela amizade superficial, né, que as pessoas só falam de bobagens, mas sim um nível de amizade mais profundo mesmo, mais preocupado não só com o ser humano, mas com a alma, com o destino, com esse tipo de coisa. São papos filosóficos, por exemplo, não só dele, como das pessoas que o cercam, dos familiares, dos filhos, dos parentes. A estima, então ela integra tudo isso, ela já começa a conectar, a fazer uma rede, como se fosse uma rede neural. E o último degrau é a autorrealização, que é onde estão relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Então a pessoa chegou nesse último patamar, ela vai começar a estudar sempre assuntos que ela tem interesse, porque ela vai estar sempre expandindo em áreas de interesse. E essas áreas de interesse podem variar muito de uma para outra, mas todas vão montar uma rede de conhecimento, uma teia de aranha, que todo conhecimento que toca nessa teia, às vezes vai chacoalhar outro lado da teia em outro tipo de conhecimento que ele estudou, mas vai ressoar, vai fazer conexões neurais entre temas, porque a pessoa tem estudado coisas variadas, então ela vai montando uma teia de conhecimentos diferenciados. E quanto mais conhecimento ela tem nessa teia, mais os conhecimentos chacoalham outras áreas de conhecimento para poder integrar informações. E esse ser humano que ele chega nesse último patamar dessa pirâmide, ele começa a querer carregar isso para as pessoas que o cercam. Então, a palestra se trata de expansão da consciência. A consciência ela não é uma coisa sozinha, ela depende de uma máquina. A nossa máquina é o cérebro. Então vou dar só alguns dados de curiosidade sobre o cérebro e vamos expandir um pouco sobre ele. O nosso cérebro pesa em média 2% da nossa massa corporal e gasta em torno de 250 a 500 calorias por dia, a depender do uso. Se a gente se esforça, se está aprendendo informação nova, ele gasta mais energia. Se está só vegetando praticamente durante o dia, isso fica só consumindo televisão de uma maneira passiva, sem nem pensar direito sobre nada, ele vai consumir o mínimo de energia ali. Além disso, ele é formado por quase 70% de água, são 73% de água. Então, se a gente ficar desidratado, isso pode afetar várias habilidades que a gente tem, coordenação motora, psicomotora, entre outras. Além disso, ele usa 20% do oxigênio que tem no nosso sangue e 25% da glicose que circula no nosso corpo. Ele também pode mudar para pior ou para melhor. Então, depende de como a gente está utilizando esse cérebro. Essa habilidade do cérebro chama neuroplasticidade. E eu queria acabar com uma lenda que existe aqui, que é de que a gente usa só até 10% do nosso cérebro. Na verdade, a gente usa ele inteiro, só que por áreas de preferência. O cérebro é dividido em vários setores e cada ser humano tem um tipo de caminho por setores diferentes, como se fosse um labirinto, e cada um tem um caminho diferente dentro desse labirinto. Mas ninguém usa 10%. Pode até ter pessoas que usem muito pouco do cérebro por estarem aprendendo muito pouco, fazendo pouco esforço intelectual, não terem aprendido a estudar, a expandir, a adquirir informação, a criar conexões neurais.
mas isso pode ser corrigido com o tempo. Outra informação interessante. Um estudo de 2005 chegou à conclusão que as diferenças cerebrais anteriormente citadas com base no gênero, na verdade estavam erradas. As oscilações de diferença cerebral são menores do que 1%. Então, na verdade, o que ocorre de diferenciação é no desenvolvimento do cérebro, a liberação de hormônios é diferente para cada sexo. E também a gente tem as formas culturais com que a gente é criado. A gente, mais contemporaneamente, a gente vem numa forma muito machista, vem quebrando isso agora, atualmente, a gente vem quebrando isso, mas essa forma machista, patriarcal, ela acaba fazendo com que determinadas áreas do cérebro se desenvolvam mais do que outras. Então, é muito simples da gente conseguir vislumbrar, por exemplo, como é raro a gente ver homens mais sensíveis. A maioria dos homens eles vão ser preocupados com coisas mais pragmáticas, com coisas do mundo externo. É muito mais difícil você ver homens preocupados com o mundo interno, com o mundo ideal. Isso é uma coisa que é mais puxada por um filósofo da vida, por exemplo. Mas há muitos perfis além do filósofo que tem esse perfil da introspecção. E isso é uma coisa muito necessária hoje em dia. Ele pode ser trabalhado para melhorar ou ficará pior. Seu cérebro está sendo desmontado e renovado todos os dias. No período de uma semana, ele vai ser constituído de proteínas totalmente diferentes das atuais. Nós já sabíamos que isso acontecia, mas agora podemos assistir, disse Don Arnold, professor de biologia molecular da Universidade de Stanford. Então aqui eu trago um exemplo de como o cérebro é parecido com raiz de plantas, de árvores, e como a gente pode usar essas imagens para fortalecer uma ideia e trabalhar em cima dessa ideia para melhorar. Aqui você tem um recém-nascido na esquerda e conforme a gente vai indo para a direita, a gente vai vendo que vai fazendo pequenas ramificações e elas vão se interconectando. Isso aqui é a percepção de mundo que vai integrando informações, vai cada vez ramificando mais. Então cada informação nova é gerado um estímulo que vai gerar uma energia que vai ser mandada para o cérebro, e o cérebro vai conectar algum neurônio para poder fazer alguma conexão nova com algum tipo de conhecimento. Agora, se a gente fica passando só pelos mesmos conhecimentos sempre, a gente só vai fortalecer as mesmas estradas. Vamos pensar como ruas e estradas. Se a gente pensa sempre a mesma coisa, consome sempre os mesmos programas, cerebralmente a gente não está mudando nada, a gente está caminhando por tudo que já está feito. Quando a gente começa a desvendar lugares novos, caminhos novos, informações novas, a gente começa a sair daquelas ruas que estão prontas e começa a criar novas estradas. Então isso é essa ramificação neural. Essa imagem aqui, ela é de um eletroencefalograma, que eu não lembro qual que foi a técnica que eles usaram, mas eu trouxe só para exemplificar como que é feito, como que é esse caminho de estradas já. Tá vendo como parece um pompom, você vê? É uma ramificação neural. Então, quanto mais rico de informações esse cérebro for, mais ramificações ele vai ter e mais interconexões ele vai ter. Quanto mais a pessoa souber pensar conectando informações de áreas diferentes, mais conexões ele vai fazer, mais potente o cérebro será. Ainda nessa linha de mostrando que o corpo parece muito com uma planta, a gente vê aqui a nossa circulação do sistema linfático e do sistema sanguíneo. Você vê como que ele parece raízes de planta. Aqui ele serve, essas duas circulações elas vão servir para limpar o corpo, para levar oxigênio, sangue e glicose, para levar e trazer energia praticamente, né? Tanto para o cérebro quanto para o corpo inteiro. Os neurônios também é importante a gente ter uma noção. Eu trago uma imagem aqui que é um neurônio com um zoom ali e algumas pequenas informações sobre o neurônio. Ele é uma célula do sistema nervoso responsável por conduzir impulsos eletroquímicos. Temos em torno de 100 bilhões. Somos capazes de gerar novos neurônios, apesar de anteriormente acreditarem que só tínhamos aqueles com que nascíamos. A prática de esportes ajuda na formação de novos neurônios no hipocampo cerebral, é onde eles são formados.
Então, a prática de esportes, ela, além de ajudar a formar novos neurônios no hipocampo cerebral, que é uma área no centro do cérebro, que mexe com a memória também, os exercícios eles vão auxiliar na liberação de alguns hormônios, que são a serotonina, que é um hormônio que mexe, é um neurotransmissor que mexe na inibição da ira, da agressão, controla a temperatura corporal, mexe com humor, com sono, vômito, com apetite. Da dopamina, que é um hormônio que também está envolvido no controle de movimentos, no aprendizado, no humor, nas emoções, no sistema de cognição, né, a percepção, e na memória. E da noradrenalina, que influencia no humor, na ansiedade, no sono e alimentação. Então a gente pode ver que praticar exercício, atividade física, é muito importante para o desenvolvimento do cérebro. Além disso, ajuda no nosso humor, em regulação do nosso sistema de liberação de hormônio, né? Além disso, outra informação importante que está aqui, né, é que a gente é capaz de criar novos neurônios. Os exercícios eles vão auxiliar isso, mas além dos exercícios a gente também precisa de um estudo. Porque os exercícios vão ser estímulo para a criação, o estudo vai ser o impulso elétrico. O estudo como construção de conhecimento, não como obrigação. A gente tem que pegar assuntos que a gente goste e começar a dissecar ali eles com o tempo, aprender sobre ele e ir ensinando para outras pessoas que não sabem, ou que sabem pouco, para a criança que tem uma sede de conhecimento quase inesgotável. Então, quanto mais a gente conseguir aprender conteúdo e passar para os outros, mais a gente vai dominar esses conteúdos e mais a gente vai conseguir fazer conexões de novos neurônios no cérebro, criar e conectar esses neurônios. Além disso, tem um cientista americano da Universidade se eu não me engano, é da Universidade da Califórnia, que chama Dario Nardi. Ele vem fazendo um trabalho de medição de ondas cerebrais, de energia no cérebro, para ver por onde são os caminhos que os pensamentos tomam. Uma mãe e filha fizeram um estudo em cima do trabalho do Jung e desenvolveram 16 arquétipos, que a maioria das pessoas vão estar enquadrada bastante próximo de um deles. Tem até questionários modernos que a gente pode responder em alguns sites que vão nos falar que perfil a gente é. E aqui a gente vê nessa foto várias áreas do cérebro e o que elas costumam trabalhar, que tipo de coisa elas costumam fazer. A gente tem no alto aqui os 2 lobos frontais, nas laterais a parte da audição e de percepção de intento, de tom de voz, se tem hostilidade ou se não tem. Do outro lado você tem outras áreas, você tem a parte perto do lobo frontal na frente, só que mais para o meio em cima. Você tem as partes que envolvem mais coisa de lógica. Então cada um funciona de uma maneira diferente. Aqui nessa imagem são exemplos de como o cérebro se comporta em determinadas situações. Está em inglês aqui, mas é tranquilo para a gente ver. Esse que está todo em preto, ele fala do cérebro que está totalmente passivo. Aqui o exemplo que ele dá é vendo televisão, que às vezes a pessoa está lá assistindo a novela dela e ela não está raciocinando, não está pensando, ela só está recebendo informação, ela está adquirindo, como se estivesse fazendo download. Então o cérebro não expande nada, porque ele não está desenvolvendo novas conexões. Num caso já de uma energia já correndo no cérebro, tem esse que está em verde, é quando a pessoa não gosta ou tem nojo de alguma coisa, geralmente gera essa energia verde no cérebro, que fala que a pessoa quer se afastar daquilo. Essa em amarelo é o cérebro que já está bastante estimulado, só que a sensação física, euforia, alegria, são sentimento de coisas boas, algum tipo de resposta forte. E esse em vermelho é super estimulado. Isso daqui geralmente quando a gente está aprendendo informações novas, novos jogos. Então a gente tende a usar muito mais o cérebro, gastar muito mais energia. Aqui é um dos 16 perfis
o INFP. O INFP é um dos 16 quadros, mas é só para a gente ver, ó o desenho como é diferente o uso do cérebro desse indivíduo. O meio dele aqui é todo em preto, isso significa que ele usa pouco essas partes e usa muito essa quase coroa, que ela é quase uma coroa fechada. Aqui a gente tem as áreas que definem essas laterais, são bastante usadas, então esse é o perfil INFP, que é alguém introvertido, que trabalha muito com sentimentos, com idealismo. Esse perfil eles chamam de mediador, é o pacificador. Seria a ideia do Santos, quase. Aqueles que veem o mundo por uma perspectiva interna. Nessas duas folhas agora a gente tem os arquétipos, são 16 arquétipos, então todo mundo vai estar enquadrado num desses 16. Esse que a gente acabou de ver é o mediador, essa loirinha aqui com umas borboletas. Mas a gente tem vários que são mais lógicos, outros são mais criativos, outros são mais introspectivos, cada um tem um perfil diferente. Aqui é só para título de curiosidade a gente ver como é interessante. Depois eu posso até passar um site que vocês vão poder fazer um teste. Você tem que responder o mais próximo possível do que você acha que é verdade, que você pensa sobre as perguntas que são apresentadas, e eles vão te dar um resultado do possível perfil psicológico que você é mais próximo. Esse perfil é importante porque ele vai te dar um mapa de como funciona o seu processamento cerebral. Então pode te facilitar muito como você olha o mundo e aprende as coisas e conseguir perceber que as outras pessoas elas realmente são diferentes e entender essas diferenças. Daí eu trago a curva de engajamento que ele também apresenta. Ele apresenta de outra forma um pouquinho diferente, eu tive que fazer a tradução aqui, mas eu vou explicar certinho. Aqui é a aprendizagem, a linha de baixo ela fala da tarefa, a linha da esquerda, de cima subindo, é da atividade cerebral. Então aqui é a dificuldade da tarefa, da de baixo a dificuldade da tarefa e a de cima o gasto de energia cerebral. A gente vai perceber que as pessoas elas se engajam bastante, elas estão bastante ativas e estão aprendendo bastante, expandindo, conforme a atividade cerebral está alta. Mas se o nível de dificuldade chegar num nível que a pessoa já parou de entender o assunto, ela se sente desmotivada. Então a atividade cerebral, você vê, ao chegar na atividade 9 aqui, a dificuldade 9, cai lá para o 0 de novo. Na atividade cerebral. Por quê? É quando a pessoa já desistiu de aprender. Ficou tão difícil que ela já desistiu. E a gente vê isso claramente hoje em dia, né? Um reflexo nas escolas, cursinhos. Às vezes as pessoas estão lá martelando o conhecimento, estudando, mas não estão engajadas mesmo. Elas não têm prazer, não tem estímulo cerebral. E para conseguir estímulo, precisa ter aquele ahá, o eureka, aquele momento do entendi, agora eu entendi. Agora eu sou capaz de não sei o que, aplicar o conhecimento, ver ele na prática, ou aprender na prática alguma coisa, depois fornecer com a parte teórica em seguida, sabe? São conhecimentos que têm que ser passados de maneira engajada. Então, se ficar distante, que o aluno já não entende mais o que ele está lendo, o que ele está estudando, ele não se sente mais estimulado para aprender. E aqui nesse mapa, pela pesquisa que o Dario Nardi fez, você vê que é muito claro isso. Chega num grau de dificuldade alto, cai lá para 0 a atividade cerebral. Então parou de formar conexões. Então, entendendo isso, a gente começa a perceber que há padrões de energia nos campos cerebrais. Enquanto trabalha, seu cérebro está criando campos elétricos. Os campos elétricos são medidos no couro cabeludo por eletroencefalograma. E geralmente são maiores quando o cérebro está trabalhando menos. Explica Winger, eu não sei a pronúncia desse nome direito, mas é isso aí. Isso ocorre porque os neurônios ociosos são sincronizados por padrão. Então, como uma multidão cantando em uníssono, eles podem ser ouvidos de longe. Os neurônios que processam mais informações são sincronizados em padrões mais complexos, como em uma multidão na qual as pessoas estão tendo milhares de conversas diferentes ao mesmo tempo e é mais difícil ouvir claramente. Então, só para ficar claro, são duas coisas que ele está falando. Uma, quando o cérebro está funcionando num padrão mais
mais unitário, trabalhando em conjunto, que ele pode ser ouvido em uníssono, e outro quando há muita coisa no cérebro funcionando ao mesmo tempo. Vamos pegar como exemplo hoje o sistema de informação da internet. A pessoa entra no Twitter, no Facebook, e entre outras mídias sociais aí, e ela pega notícia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, sobre tudo quanto é assunto. É como se fossem milhares de vozes falando ao mesmo tempo, tentando fazer conexões cerebrais. Então ela não consegue ser ouvida direito. Diferentemente de que se ela pega e isola assuntos que ela esteja estudando, isola esses assuntos em campos menores e vai matando por área, esses campos eles vão trabalhando em conjunto, sendo ouvidos com muito mais facilidade, porque eles fazem uma voz mais unitária. Então a gente encerrou aqui a parte do cérebro, teria bastante coisa para falar ainda, mas eu não tenho nem conhecimento suficiente para, pelo menos no momento ainda, para poder expandir muito sobre esse assunto ainda, porque eu não sou, para vocês terem uma noção, eu sou advogado, eu sou curioso profissional, então eu me vejo como filósofo também, escrevo, então essa ideia de expansão de consciência, estudo, elas estão integradas numa visão maior, numa visão holística. Essa visão holística compara o ser humano com a natureza. Então, essa imagem aqui que a gente tem um ser humano sentado com a visão dos pontos, centros de energia ali para o espiritismo, os chakras para o esoterismo, aonde sobe a Kundalini, né? E a gente tem um sistema de ramificação e galhos aqui, igual é no cérebro, brincando aqui no sistema no chakra base e no chakra da coroa, e do lado a gente tem a árvore, né? Agora vamos falar um pouquinho desse negócio da árvore em relação a gente. Todo conhecimento que a gente constrói, ele precisa de base. A gente é como se fosse uma planta crescendo e se desenvolvendo. O tipo de conhecimento que a gente vai ter, a profundidade desse conhecimento vai depender do quão profundas são nossas raízes e quantas conexões com outras raízes ela terá. Quantas conexões com outras plantas às vezes ela terá. E quanto mais força a gente tiver para nos alimentar com conhecimento sólido lá na base, mais conhecimento para a superfície a gente vai conseguir trazer. Assim como as árvores na floresta amazônica, as maiores árvores da floresta amazônica, ajudam a sustentar toda uma cadeia de plantas menores ao redor dela e árvores menores ao redor dela, por trazer alimentos de lugares muito mais profundos, a gente também vai poder fazer sistema de integração de informações internos que vai trazer muita riqueza filosófica para as pessoas de hoje em dia, porque a maioria das pessoas não está aprofundando tanto no conhecimento filosófico, eu digo, né? Às vezes tem o conhecimento especialista ali, técnico especialista, que é de determinada área, mas o conhecimento espiritual, filosófico está se perdendo com o tempo, porque o homem está ficando extremamente materialista. Então, não há um galho dessa árvore que não esteja conectado com uma raiz dela. Se a gente quebrar, de repente, uma das grandes raízes, a gente vai acabar com um dos grandes galhos, porque está tudo conectado. Essa imagem aqui que eu trago também é só uma brincadeira com a visão. Eu não sei quantas coisas vocês conseguem enxergar diferente, mas é um retrato da vida como um todo, da consciência, do homem, das religiões, como se fosse Deus ou a criação, a inteligência cósmica está retratada nessa árvore, a consciência cósmica, e essa criação ela vai dar galhos, arbustos, flores e frutos. E aqui a brincadeira é que tudo que a gente tem de cultura, de filosofia, de religião, de visão de mundo, está dentro, está em cima dessa árvore, é fruto dessa árvore humana, dessa criação. A consciência criou tudo isso daqui. Seja o cristianismo, o budismo, que nem tem algumas religiões aqui, ou filosofias, correntes filosóficas. Aqui aqui é um retrato para falar, né, por que a gente é como planta. Por que eu falo isso, né? As plantas, elas precisam, para se desenvolver e para crescerem, elas precisam de várias coisas, né? Então eu vou falar de maneira bem aberta aqui, mas o resumo está na tela em forma de tópico. A planta, para ela crescer, ela precisa de uma terra fértil, uma terra preparada. Se for uma terra seca, a planta não vai se desenvolver, ou dificilmente vai se desenvolver, a menos que ela seja para aquele tipo de terra.
Ela precisa de alguma umidade, pelo menos ela precisa, porque a água é o que vai gerar a vida. Então, apesar da terra ser seca, ela só vai ter vida se tiver algum tipo de lubrificação de água. Então, a alimentação dessa planta, ela vai ser feita de várias maneiras. Da luz do sol, do calor, da água, dos nutrientes do solo. A expansão das suas raízes, ela vai fazer com que ela aumente o potencial dela de consumir energia para poder crescer e se desenvolver melhor. O ambiente que ela está inserida, as plantas que a circundam, vai ajudar ou vai atrapalhar com que ela se desenvolva. E quão diferente isso é de uma criança crescendo em meio a uma sociedade. Se a gente pegar por região, dependendo do lugar que a pessoa cresce, ela pode ser ajudada ou pode ser atrapalhada. Tudo tem que servir para absorver como conhecimento, mas ambientes ruins vão gerar energias ruins. Vai ser muito mais difícil para essa pessoa conseguir absorver coisas boas e conseguir expandir em ambientes que oferecem pobreza espiritual, pobreza energética, pobreza alimentar. Essa exposição ao calor e à necessidade da luz das plantas a gente pode colocar como uma visão de espiritualidade do homem. Que o homem ele só consegue ser além do animal. O homem também é um animal, mas ele não precisa ser animal. Ele pode transcender a parte animal dele e se tornar realmente humano. E ele só vai conseguir isso se ele tiver espiritualidade. E daqui a gente descarta a religião. A religião é uma ferramenta que foi criada pelos homens. A espiritualidade é algo muito mais antigo, é algo intrínseco. É algo dos animais, onde eles conseguem ver algo mais para poder evoluir. E o homem é o ser que tem isso mais despontado em si, porque cerebralmente é o cérebro mais poderoso que a gente tem na Terra hoje em dia. Então a espiritualidade ele dá o campo do ideal, do porquê fazer as coisas, do porquê caminhar. A associação com as plantas vizinhas é aquilo que a gente estava falando, né? Dependendo de quem a gente está circundado, por quem a gente está circundado, a gente pode ter bons exemplos ou maus exemplos. O excesso de plantas do mesmo tipo em determinada região pode gerar praga. O excesso de seres humanos, a monocultura, por exemplo. A monocultura, quando você planta um tipo só de alimento na terra, por que gera praga? Porque aquele tipo de inseto ou micro-organismo que se alimenta daquele tipo de planta, percebe que tem riqueza daquela planta, eles vão se reproduzir freneticamente. Então eles vão criar um desequilíbrio. A gente precisa de um jardim da vida rico, de pessoas diferentes, de plantas diferentes, de seres diferentes. Porque é na diversidade que a gente tem controle. Quando a gente aceita a diversidade, a gente diminui o número de pragas, porque o próprio ambiente faz com que as pragas desapareçam. Um tipo de inseto vai se alimentar do outro, um tipo de micro-organismo vai se alimentar do outro. Então o próprio ambiente se ajuda a controlar. Então essa floresta humana que a gente vive, ela é importante que a gente cuide tanto das coisas pequenininhas como das coisas maiores. E isso tudo integrando com esse cuidado de si. Enquanto isso, o homem, como uma planta ambulante, uma árvore, um ente ambulante, que pode criar raízes ou não nos lugares que quiser, ele vai estar se alimentando de tudo isso por onde ele passa. E conforme essa alimentação for sendo positiva, ele vai somatizando isso na psique dele de maneira positiva, vai refletindo, pensando, fazendo as perguntas do porquê, para quem, quando, tentando entender essas coisas, ele vai começar a gerar cada vez mais energia, e essa energia vai gerar frutos e folhas e flores, e isso vai gerar perfume e alimento. Então, Jesus costumava falar muito isso, né? Que a gente conhece uma árvore por seus frutos. Então, quando a gente olha para alguns líderes espirituais de algumas religiões, em vez de criticá-lo diretamente ou abraçá-lo diretamente, a gente tem que primeiro fazer esse filtro dos frutos e do perfume. Esse espírito que fala ali, que lidera, ele é alguém que traz riqueza ou que traz pobreza? Ele é alguém que traz fraternidade, unidade, ou é alguém que traz pobreza, mesquinharia, separatividade, segregação, perseguição? A gente tem sempre que lembrar que, em nome de Deus, de Cristo, de religiões, durante a nossa história, a gente já teve muitas perseguições.
Em nome dos deuses, a gente teve perseguições e morreu muita gente inocente. Então, o fanatismo religioso, ele é uma doença. Ele é uma doença da psique. Ele tem que ser observado. E se a gente viver isso daqui que a gente está observando aqui agora nessa palestra, observar, aprender a se tornar observador de si e começar a observar o mundo também, a gente vai ver que as coisas não estão tão malucas do jeito que parece que estão à toa. As pessoas estão desconectadas do próprio espírito, estão desconectadas da espiritualidade, estão desconectadas de Deus, de certa forma, do mundo, do universo, porque elas se veem como um ser sozinho, que veio e vai morrer e está sozinho no mundo e ninguém se importa. É uma guerra, é um jogo de sobrevivência. E na verdade não é isso. Então, assim como um carro precisa de combustível para se locomover, nós precisamos de energia para poder funcionar. Nós adquirimos essa energia através da alimentação e de nutrientes como vitaminas, minerais, água, gordura, carboidratos, fibras e proteínas. E esses ingredientes, eles são como materiais de construção, ou que formarão as nossas engrenagens para o nosso corpo. Eles vão auxiliar, eles vão dar os microelementos para o nosso corpo poder se expandir. Building blocks, né? Vai ser o que vai formar esses blocos de construção. Esse quadrinho aqui é só para colocar de pano de fundo a diferença de uma infância, dependendo de algumas parcerias e amizades que a gente tiver, e de outras, ou como o mundo pode ser diferente para cada um, né? É um retratinho para fazer a gente pensar. E aqui é outra parte, né? Acho que eu não comentei isso. O nosso cérebro e o nosso coração, eles geram energia eletromagnética. Eles geram campos de força. O nosso coração, ele gera 5.000 vezes mais energia do que o cérebro, por exemplo. A expansão de eletromagnética do coração é muito maior do que a do cérebro, do que da mente. E aqui a gente traz também a troca de energias, né, entre duas pessoas, quando elas estão conectadas ali, elas estão congruentes, elas estão em sintonia. O quão os chakras, a posição energética faz a troca acontecer mais rápido. Parece que você compreende, a pessoa vai olhar para você e vai falar: nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. Na verdade, vocês estão em sintonia, vocês estão como se fosse uma entrada e um cabo USB sendo encaixados. Um está trocando energia com o outro. E aqui a gente tem também os vampiros energéticos, né? Que é aquele tipo de gente que vai, às vezes, nos procurar só para roubar energia, só para desperdiçar o nosso tempo e a nossa energia, que deveria ser para criação, em problemas, em coisas que não vão ser resolvidas, e principalmente coisas do passado, que não tem como ser alteradas. Ou de falar da vida alheia, que também não nos enriquece em nada. Falar da vida dos outros, que a pessoa fez de certo ou fez errado, dificilmente vai nos ajudar, a menos que sirva de paradigma para a gente poder corrigir a nossa rota para que não cometamos os mesmos erros. Essa imagem aqui me traz uma figura que eu tenho muito carinho. Eu não a conheço pessoalmente ainda, mas eu pretendo uma hora ou outra fazer alguns cursos, algumas aulas quando possível. Eu acompanho ela muito pelo YouTube. É uma filósofa brasileira de Brasília, queridíssima, que ela chama Lúcia Helena Galvão. Ela conta uma história que o fundador da Nova Acrópole, que é um instituto de filosofia que dá aula em várias cidades do Brasil, acho que ele está em várias partes do mundo diferente. Ela fala que o fundador aqui no Brasil, ele falava uma coisa, que a gente não vive daquilo que a gente se alimenta, a gente vive daquilo que a gente assimila. E tá certo, porque até nessa parte da alimentação, e a gente pode pegar a alimentação num sentido mais macro mesmo, pode ser energética, espiritual e física, material, a questão de comida mesmo, né? A gente não sobrevive, não digere aquilo que a gente não presta pra gente. A gente vai mandar embora, a gente vai soltar. Então a gente pode usar isso para as emoções também. As emoções são negativas, a gente tem que soltar, tem que mandar embora, fazer a digestão. A gente vive daquilo que a gente assimila. Então tudo que a gente come, a gente vai mastigar filosoficamente, em reflexão, ou a parte física mesmo, o alimento a gente vai
vai quebrar ele em moléculas menores e vai assimilar o que nos serve, o que não nos serve, o nosso corpo vai dispensar, vai jogar fora. E a gente pode usar essa verdade para o corpo como uma verdade para a vida também. Espiritualmente, a gente não precisa se apegar a coisas que nos fazem mal, ou a ensinamentos que nos fazem mal. Por exemplo, se a gente tem um pai ou uma mãe, ou um tio, ou algum parente que é muito violento, que bebe muito, de maneira descontrolada, age de maneira maluca, quando a gente se pegar fazendo as mesmas coisas, a gente vai perceber que a gente tem aquele mesmo aplicativo instalado no nosso cérebro. A gente precisa conseguir observá-lo para perceber que aquilo é algo que não faz bem e começar a quebrar aquilo, a tirar a força daquilo. Então a gente vai fazer a mastigação daquele padrão e vai digeri-lo para deixar algo novo, vai assimilar só a coisa positiva. Então a gente vai entender, por exemplo, um parente violento, por que a pessoa cometia aquela violência? Provavelmente são problemas de referência. Se eu acho que eu não tive amor, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe, eu tenho que olhar quem foi o pai, a mãe, as pessoas que deveriam ter passado amor para eles e de repente não passaram. Então, dependendo do tipo de referência que a pessoa tiver, ele está dando muito mais do que ele foi ensinado para a gente. Não que ele não poderia mudar para muito melhor, mas eu sou da ideia de que todo mundo faz aquilo que acha que é melhor, geralmente. Por mais idiota que seja ou esteja errado no momento, a pessoa está fazendo a coisa errada, mas na cabeça dela, naquele momento, ela provavelmente está pensando que é a coisa certa, para ela, de uma maneira egoísta, desconectada, sozinha no mundo, solitária. Agora, quando a gente está conectado no todo, se preocupa com as outras pessoas, tem uma visão macro, muito mais além, a gente vai buscar conseguir visualizar não só o nosso ângulo e o do outro, mas as consequências e os porquês por trás de tudo. Já deu uma canseirinha até aqui, né? Agora a gente vai entrar numa parte que vai falar da jornada do herói. Primeiro é importante a gente saber que a jornada do herói, na verdade, ela é usada em várias histórias infantis e contos infantos juvenis e adultos. E na verdade ela é um retrato da jornada de todo ser humano. É uma jornada de autodescoberta, onde a pessoa vai passar por desafios complexos e vai conseguir ajuda de mestres e entre outras pessoas, amigos, para conseguir superar esses desafios. E disso tudo ela vai ter um resultado diferente que vai torná-la uma pessoa melhor. E o ciclo vai recomeçar. Então nunca existe um final. Todo fim é um recomeço. Então a jornada do herói, ela vai tratar vamos pegar como exemplo o Frodo lá no início do Senhor dos Anéis. Ele está lá no condado, tranquilo, no mundo comum. Aqui no primeiro passo, são 12 passos. O 12 é um número sagrado. Ele é um número que fala de completude. São 12 apóstolos, 12 meses do ano, o dia é dividido em 2 períodos de 12 horas, 12 meses no ano. Então isso, na verdade, é numerologia e matemática. O primeiro passo desses 12 é quando o herói, o indivíduo, ele está no mundo comum, com a consciência limitada, não consegue expandir muito, não vê além de nada, ele está num sossego ali. Num segundo momento, ele vai ter o chamado para a aventura, que é quando começa a despertar a consciência nele. Algum indivíduo de fora, por exemplo o Gandalf, ele vai vir e vai falar que alguma coisa está acontecendo e você é a pessoa que vai precisar ajudar. Então você vai começar a criar aquele impacto no cérebro para começar a expandir, para ver o que eu vou fazer. A consciência começa a trabalhar para ver como que ela vai ajudar esse heroísmo interno. É um fogo, uma chama que é aguçada por alguém. Então a pessoa está lá no mundo comum e ela recebe um chamado para aventura. Num primeiro momento, a tendência natural vai ser se recusar ao chamado. É a relutância em relação à mudança. Então, a pessoa não quer participar daquilo, ela não queria sair daquilo que ela está acostumada, daquele conforto. Então ela encontra o mentor dela, que é quando ela supera essa relutância. Então ela vai passar por algum tipo de treinamento, vai encontrar algum tipo de pessoa especial que vai conseguir expandir a consciência dela para esse desafio, para essa jornada.
para ela conseguir fazer esse circuito de aventura e ser alguém melhor. Então, quando ela começa a caminhar depois desse encontro com o mentor, ela vai começar o cruzamento do limiar, que é quando ela começa a se comprometer com as mudanças. Ela começa a querer essas mudanças. E feito isso, vem o próximo degrau, que é o sexto, que vem os testes, os aliados e os inimigos, que é quando o herói vai começar a experimentar a primeira mudança. Se ele realmente tem poder, se ele é realmente diferenciado, se ele consegue transpassar os obstáculos que são colocados, resolver os problemas que são postos à sua frente, se ele tem coragem suficiente para poder encarar os desafios. Ele começou a ficar confortável com esse domínio de si mesmo. Ele vai começar a ir então em direção à caverna profunda, que é a preparação para uma grande mudança. Ele vai ir atrás do monstro final, do dragão, do grande dragão que guarda o tesouro. O dragão do medo que vive na sombra, guardado o ouro do conhecimento que vive no interior, aos pés de Cristo, provavelmente dentro de cada um. O nosso subconsciente, a nossa consciência, ela é ouro. Ela é ouro. O que guarda o acesso nosso a todo esse ouro é o nosso grau de consciência. Quanto menos consciente a gente for, mais no piloto automático a gente age normalmente. E menos domínio das nossas ações a gente tem, porque a gente está sempre reagindo. A gente não está agindo. Então, aqui nessa parte, quando o herói começa a se aproximar da caverna profunda para enfrentar os grandes desafios, é quando ele já está acordando nesse sentido. Então ele vai para a aprovação no 8º degrau. É a tentativa de uma grande mudança. E só por conta disso, não importa se deu certo ou não, ele já vai ser mais completo, ele já será melhor. E depois disso, se ele conseguiu derrotar ou não o inimigo, e geralmente as histórias vão contar que sim, mas se acontecer uma derrota aqui, não importa, que o ciclo vai recomeçar depois lá no 12º passo, que vai voltar ao primeiro passo, e ele vai se tornar cada vez melhor, cada vez maior. Ele vai estar cada vez mais expandindo as conexões neurais dele, as raízes cerebrais dele vão estar cada vez mais ricas, mais cheias. Ele vai estar cheio de experiência, ele não vai ter mais medo porque ele já passou por muita coisa, ele já conhece. Não são dragões mais, ele sabe quais são realmente os desafios. Eles deixam de ser medos que não conseguem ser pensados. Então ele vem para a recompensa, que é consequência da tentativa de melhorias e retrocesso. Ele conseguiu isso, ele está fazendo a volta agora para casa. Ele está voltando agora para o condado. Ele está voltando para o reino dele. Ele está voltando para o mundo comum lá. Então ele pega a estrada de volta e ele vai fazer a rededicação à mudança. Então ele vai começar a colocar um peso maior nessas coisas que ele aprendeu, nesses valores. Ao conseguir se adequar a esses valores, ele vai ressurgir, ele vai renascer, ele vai ser outra pessoa. É uma morte, um renascimento. A última tentativa de uma grande mudança é essa que ele fez. Então isso vai gerar um elixir, que é o tesouro, o grande tesouro que ele vai trazer de volta para casa, que é o domínio final do problema. A jornada que ele começou, que lá no primeiro passo ele não tinha coragem, ele tinha medo de muita coisa, ele conquistou a coragem, por exemplo. Então ele volta com o elixir da coragem para o mundo comum, com domínio total sobre isso. O próximo valor que ele vai adquirir de repente são outros, assim, podem ser outros. A criatividade, a inteligência, a perspicácia. Então cada ciclo que ele fizer vai ser uma renovação, uma morte e um renascimento. E isso todos nós temos. Todos nós morremos todo dia e renascemos todo dia. A questão é, a gente está conseguindo usar as experiências que a gente tem no dia a dia para poder morrer pior do que a gente renasce? Ou renascer sempre melhor do que quando a gente morre? Então essa busca da construção de tijolinho por tijolinho,
no dia a dia, é o que vai definir o quão grande esse herói vai se tornar em algum momento da história. Às vezes as pessoas vão enxergar um retrato de um grande herói, mas aquilo é algo de um dia, de um único dia. As pessoas, na maioria das vezes, não vão enxergar todo o processo que o herói teve que fazer para se tornar herói. Ele não nasceu herói. Ele teve que passar por uma série de atribulações e desafios e reflexões para somatizar aquilo e poder trazer aquilo como ouro, como experiência para poder partilhar com os outros.